Oi, gente, essa entrada é da minha casa. Eu moro numa kitnet, porém eu tenho que subir escadas e contando ela fica no terceiro andar. Eu tenho que subir essa primeira escada aí, tem kitnet lá na frente. E essa daí da porta também é a única que tem um quintalzinho. Eu acredito que ela é um pouco maior que uma kitnet. Aí eu tenho que subir essa outra escada também. Do lado esquerdo tem um espaço coletivo para lavar roupas, mas eu nunca usei. E do lado direito tem mais kitnets. Agora estou terminando de subir a escada. Esse corredor é o da minha casa. Minha casa fica do lado direito e tem todos esses vizinhos aí no mesmo andar que eu. Nesse andar tem a kitnet 8, 9, 10 e 11. Então eu acredito que sejam 11 kitnets neste prédio que estamos morando. E é isso, vou mostrar minha casa do jeitinho que ela é. Espero que vocês gostem de conhecer um pouquinho do meu lar. Bom, gente, aqui é a porta da entrada. Tem um interfone, né? Quando alguém interfona, é só eu atender e apertar aqui para abrir, a pessoa sobe. E aqui tem o quadro de energia, eu não consigo abrir ele, inacreditavelmente, mas tá tudo separadinho. A energia do quarto, da cozinha e do banheiro. Aqui eu deixo a vassoura. E aqui a gente já entra e dá de cara com a cozinha. Aqui tem esse armário já tava aqui quando a gente chegou, porque no contrato tá escrito que tudo que furar a parede tem que ficar. Então a pessoa, antes da gente, colocou esse armário e ele ficou, né? Aqui eu guardo vasilhas, copos. E aqui minhas canecas e copos e... aqui só tem copos. Lá em cima aquelas vasilhas. Isso daqui é forma de fazer trufa e ovo de Páscoa que eu comprei um dia. Esse balcão também já tinha aqui, né? Quando a gente chegou. E aqui eu coloco o pano de secar a mão. Esse negócio aqui já tinha também quando a gente chegou. Aqui eu coloco um caderno para anotar sempre que a gente precisa comprar essas coisas. Aqui os potes de açúcar, café, sal e arroz. Aqui mais temperos. Tem vários temperos aí. Aqui também tem farinha e aqui tem banha de porco. E aqui eu deixo a chaleira. E aqui embaixo tem a caixa que a gente guarda as coisas, né? Que se a gente pudesse colocar algum armário aqui sem poder arrancar a parede e tal, eu colocaria aqui embaixo. E aí dava pra guardar as coisas, né? Que a gente guarda as comidas aí dentro. E aqui tem mais banha de porco nessa vasilha e esse cooler aqui. Aqui tem minha máquina, que ela deve estar fazendo bastante barulho, né? Batendo roupa de cama. E aqui fica a lavanderia. Eu deixo esses tapetes aqui, esses panos sujos, que eu ainda vou lavar, porque quando a máquina derrama água, se tiver coisa aqui dentro, transborda a água. E aqui é bem mal feito, né? Porque a mangueira da máquina tem que ficar na torneira e não foi muito bem pensado, né? Mas tá ótimo. Aqui embaixo eu guardo os produtos de limpeza dentro desse balde. Só esse aqui que eu deixo de fora. Aí eu coloco os produtos de limpeza aqui dentro. E nessa sacola aqui eu coloco tapete, pano também de chão, essas coisas. Aí aqui eu coloco o avental que eu uso pra lavar louça. Aqui a janela, a vista é bem bonita. Quando tá o pôr do sol, dá pra ver dali. E aqui fica a pia, né? Aqui debaixo a lixeira e o botijão de gás. Aqui fica o varal de roupas, também alguém colocou, né, antes de nós e teve que deixar. Eu colocaria desse lado, né, porque é muito mais eficiente. Aqui a roupa eu tenho que me programar pra lavar, porque o fogão fica aqui e não tem outro lugar pra colocar. Se não for aqui, não é em lugar nenhum. E a roupa fica toda fedendo comida, gordura, essas coisas. Então eu tenho que me programar pra lavar quando eu não estiver fazendo comida. Essas louças estão aqui que eu tenho que secar elas ainda, guardar. E aí o fogão. E é isso. Aqui fica a geladeira. Aqui é muito pequeno, então
tem que ficar afastando bastante. Aqui é a geladeira e aqui em cima eu deixo o liquidificador. Essa vasilha aqui, que não cabe no armário. Os papel toalha, mais banho de porco. Isso aqui é água com detergente para limpar. Isso aqui é cola Super Bonder. Isso aqui tava na minha chave, só que aí arrancou, eu deixei aqui. E aqui há uma cesta que eu coloco frutas. Só que hoje é sábado e só amanhã que a gente vai comprar as frutas. Aí só tem essas 2 cebolas. Aí aqui a gente foi pra Pirinópolis e eu comprei esse imã de geladeira que dá pra anotar as coisas nele. A gente já anotou várias coisas. E aqui fica esse móvel, né, armário que a gente comprou. Aqui eu guardo os talheres, aqui eu guardo conchas e outras coisas. E aqui os pratos. E aqui as panelas, todas as panelas, forno e uma garrafa que não cabe na geladeira com água, então a gente quase não usa. Aqui eu coloquei as fotinhas minha e do meu marido, pra ficar mais bonitinho. E essa é a minha cozinha. E essa airfryer eu coloco aqui, essa sanduicheira aqui, mas quando eu vou usar ela eu coloco no balcão ali, né, e uso. E isso daqui eu ganhei de uma aluna em 2022. E falei pra ela que eu só ia usar quando eu estivesse morando na minha casa. E eu cumpri com a minha promessa. Aqui é o quarto, a porta do quarto. Aqui tem esse móvel que nós não íamos comprar ele, nós íamos comprar um daqueles baú que fica no pé da cama pra colocar aqui pra gente poder sentar e tal. Só que por causa da minha impressora a gente comprou esse móvel mesmo. E aqui eu coloco, esse aqui é o controle do videogame do meu marido, minha bíblia. Aqui eu coloco meu notebook, isso aqui é tudo papel pra fazer atividade, livros, vários tipos de livros. E aqui dentro tem todo o meu material pedagógico, né? E eu coloco tudo aí, tá parecendo que tá bagunçado, mas não tá. Tudo que eu preciso eu sei onde tá, no lugar certo. Essa parte aqui a gente coloca o capacete do meu marido, e esse aqui o meu. E aqui eu coloco essas linhas de crochê. Tem esse brinquedo aqui também, que era pra eu colocar em outro lugar, aliás. E essas bolsinhas que tem algumas coisas como furador, fita, essas coisas. E é isso que fica aqui. Aqui tem nossa cama, que eu não coloquei a capa aqui, que eu esqueci o nome, que é da cor da fronha. Porque eu tenho preguiça mesmo. E eu coloco mais quando eu coloco o lençol vermelho, porque ele não tem nada, só tem um lençol. Então eu coloco aquelas fronhas com ele e coloco o pano que cobre a cama, que eu esqueci o nome. E pra se vir alguém aqui não ficar estranho, né? Um lençol vermelho com as fronhas verdes. Ali a janela, as cortinas também já estavam aqui quando a gente chegou. É que eu coloco a minha mochila e quando meu marido chega ele coloca a mochila dele ali. Desse lado aqui tem a porta, eu coloco os sacos bem aqui. Essa bolsinha aqui que eu não usava, eu coloco as sacolas aqui. Aqui fica o cesto de roupa suja. E aqui, quando meu marido chega do trabalho, às vezes ele faz entrega. Às vezes não, quase todo dia. Ele faz entrega, então a bag dele fica aqui. Aqui ficam nossas toalhas. E a toalha de cabelo e a de rosto. E os bonés dele. E aqui é o guarda-roupa. Aqui é a parte dele, das roupas dele. E ele coloca essas coisas dele aí também, que ele usa e tudo mais. Aqui em cima são os meus materiais pedagógicos. Tá parecendo que tá bagunçado, mas não tá, gente. Tá arrumado. Né? Tá tudo certinho, tem separado da sacola. Qualquer coisa que eu precisar, eu sei onde tá. E aqui embaixo é a sapateira. Sapateira. Aqui os meus sapatos. E aqui os sapatos dele, que quase não tem, então eu acabo pegando ainda espaço pra colocar minhas coisas e algumas coisas da casa, né? Que eu não tô usando ainda. Como os
produto de lavar cabelo, papel higiênico. E tem essa parte aqui do guarda-roupa, que tem as outras roupas de cama. Eu não alcanço, porque eu sou muito baixinha, e aí eu só jogo aí em cima. A gente tem essa coxa aqui, que ela é bem bonita. Minha tia me deu com lençóis brancos, fronhas brancas, a capa da fronha. Isso daqui, só que eu não vou usar ainda, porque eu quero usar quando eu estiver no meu apartamento. Lá em cima a gente coloca os outros travesseiros. A gente tem 6 travesseiros, né, pra fazer cama posta. Só que eu não uso, então eu deixo lá. Ali tem umas sacolas e a mala, que tem outra mala dentro, e é isso. Nessas gavetas aqui ficam pijamas. Aqui fica roupa íntima. E aqui fica um monte de bagunça. Aqui tem minha bolsa, tem documento aqui embaixo, essas coisas. E esse é meu quarto. Essa parede aqui tinha um quadro, tanto que estragou a tinta aqui, porque tava grudado com fita dupla face. Aí caiu, aí pra não quebrar, a gente foi, tirou e colocou essas fotinhas aqui. E aqui fica esse móvel com várias coisas, né? Aqui é produto de cabelo, aqui é meus cremes, perfume, pente. Aqui é os papéis higiênicos e sabonete. Aqui é o banheiro. Coloca esse tapete aqui na entrada do banheiro. Aqui liga a luz. Aqui fica a toalha de secar a mão. Um espelhinho também colado com fita dupla face, para não ter que deixar o espelho aí depois que a gente sair. Isso daqui alguém colocou, né, antes da gente vir. E aqui fica a pia, a gente deixa a escova de dente e um sabonete. Isso aqui não era pra estar aqui não. Mas aí fica a escova de lavar pé e o sabonete. E o único produto que eu deixo aqui no banheiro é o desinfetante. E a bucha fica ali, porque ela ficava naquele negócio de abrir o chuveiro. Só que o fiozinho dela, muito curto, muito pequenininha, e eu deixo aí mesmo. E a gente troca praticamente todo mês, ela também, então é isso. Meu banheiro é bem pequenininho. Ainda bem, né, porque é fácil de limpar. E eu gostaria de colocar um armarinho aqui, né, nem que fosse aqueles de colar. Só que a gente vai ficar gastando dinheiro com isso não, porque a gente vai ficar aqui bem pouco tempo. E aqui molha tudo, né, quando a gente toma banho. O antigo morador tinha colocado uma fita aí no chão, acabou arrancando, tanta gente limpar e rapar. Eu colocaria aquelas cortinas que vende na Shopee de rosquear e prender e ficar solto aqui, mas deixa também pra lá. Uma coisa que eu gosto aqui, pelo menos, que tem o registro do banheiro separado do da cozinha também, é muito bom. E é essa a minha casa, gente. Minha casa temporária, mas eu gosto bastante dela. Fácil de organizar, de arrumar. E é isso.